Oi, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo. Por gentileza, leio na Nova Versão Transformadora. NVT, Mateus capítulo 8, a partir do verso 1. Evangelho de Jesus, nas palavras de Mateus, outrora chamado de Levi, ex-cobrador de impostos, mas que um dia recebe o olhar de Jesus, e depois daquele olhar, nunca mais a vida de Levi, agora Mateus, nunca mais a sua vida foi a mesma. Quando Jesus desceu à encosta do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se. É interessante que nas palavras dos demais evangelistas, a expressão ajoelhou-se aparece, adorou Jesus. Um homem leproso, que a gente não sabe o nome, se aproxima, se ajoelha, adora Jesus e diz: Senhor, se quiser, pode me curar e me deixar limpo. Deixa o texto na tela para a gente um pouquinho e deixa eu pedir a Jesus: Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. O Senhor pode me curar. O Senhor pode curar o meu irmão. O Senhor pode curar a minha irmã. Então, a gente já sabe que o Senhor é digno de adoração. A gente cantou ao teu nome e exaltou o teu nome nessa manhã. A gente se aproxima da tua palavra do mesmo modo que aquele homem se aproximou do Senhor. A gente sabe que tu és o Rei e Senhor da história. E por mais que tenhamos tantas vontades e desejos, nós queremos querer o teu querer. Seja feita a tua vontade, na minha vida, na vida do meu irmão, da minha irmã. Se tu quiseres, podes todas as coisas, inclusive me curar. E é assim que a gente se aproxima da tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe o que é curioso? É que você nem eu sabemos o nome desse homem. E se a gente abre a Bíblia em Marcos capítulo 1, Marcos também conta essa história. Marcos 1, verso 40. Um leproso veio, ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Mateus está escrevendo para os judeus, os discípulos de Moisés, toda a tradição rabínica de um povo. E Mateus, que é discípulo de Jesus, escreve tentando conectar a pessoa de Jesus a tudo aquilo que Moisés ensinou e a tudo aquilo já escrito no Antigo Testamento. E a ideia de Mateus é dizer: Jesus é o rei chegou, o rei chegou. Já Marcos escreve, possivelmente orientado pelo apóstolo Pedro, é o menor dos evangelhos. Jesus aparece como servo sofredor. Até a metade do livro de Marcos, Jesus está correndo, trabalhando, agindo de maneira veemente e veloz
para dar a maior quantidade de sinais do reino de Deus, e ele é aquele que serve. Mas do capítulo 8 em diante de Marcos, Jesus começa a ir para a cruz. E nós estamos na semana da Páscoa, e eu te encorajo a ler o Evangelho de Marcos a partir do capítulo 8. Mas se a gente abrir em Lucas, e eu te convido a Lucas capítulo 5, Lucas é um médico. Lucas não recebe a orientação de um apóstolo para escrever. Lucas é um tipo de historiador, pesquisador, uma espécie de um cientista social e alguém muito apaixonado pela história. E ele escreve para a população grega, os gentios, os não religiosos, os pagãos, para o povo que não pertence à fé de Moisés, à fé no Deus de Israel. E ele não agora apresenta o rei dos judeus, como fez Mateus. Lucas está apresentando o rei dos reis, o senhor dos senhores, o salvador de toda a gente, de todos os povos. É o evangelho universal, o evangelho para toda criatura e para toda a criação. E olha que interessante alguns detalhes do texto. Lucas 5:17. Lucas 5:12. Num povoado, Jesus encontrou um homem coberto de lepra. É muito bonito, Alex, ler o texto. Porque Mateus e Marcos diz que é o homem que se aproxima de Jesus. E aí você diz, é uma contradição. É ele quem se aproxima de Jesus? Ou é Jesus quem o encontra? Será que é uma contradição? Ou é uma provocação do leitor, do escritor para os leitores? Se Lucas está escrevendo um evangelho universal, se Lucas é o único escritor bíblico que não era judeu, que era pagão, ele é o único dos mais de 40 escritores bíblicos. Lucas está dizendo, ninguém tem capacidade por si só de se aproximar de Jesus. É Jesus quem nos encontra. Não é uma contradição histórica, é uma intencionalidade do escritor. Jesus encontrou um homem coberto de lepra. Só isso já valia a pena a gente ficar pensando, né? Hoje de manhã, eu estou me aproximando de Jesus? Ou é Jesus que está vindo ao meu encontro? Isso aqui daria para a gente pensar na diferença do que é o evangelho, a boa notícia do amor de Deus que gera grande alegria, ou o fenômeno religioso, que é a maneira como nós organizamos a nossa espiritualidade na tentativa de nos aproximarmos de Deus. Cada religião vai dizer que você se aproxima de Deus de uma maneira. E Lucas está dizendo para nós, antes de você imaginar, pensar e planejar se aproximar de Jesus, é Ele quem te encontra. Quando o assunto é o amor de Deus, ninguém chega primeiro do que Jesus de Nazaré. Talvez hoje de manhã, embora estejamos num ambiente religioso e reunidos em nome de Jesus, eu ousaria dizer que tem gente aqui que foge de Deus. Jesus está buscando encontrá-lo e a gente se esconde de Deus, como fez Adão e como fez a nossa irmã Eva. Como fez Jonas, né? Deus vai ao encontro de Jonas e dá uma missão para Jonas, e Jonas foge de Deus, fugindo da missão. Jesus está indo ao nosso encontro a despeito das nossas lepras. E daqui a pouco eu falo sobre isso. Jesus encontrou um homem coberto de lepra. Para Mateus e para Marcos, é um homem leproso. E aí você não tem ideia assim de que nível de doença de pele é essa. E vale lembrar que a lepra no tempo de Jesus era muito temida, abrangia diversas enfermidades, e o pastor Silas nos ensinou isso há um tempo atrás, desde hanseníase, psoríase, micoses gravíssimas. Todo problema de pele era diagnosticado pelo sacerdote no templo,
E ao diagnosticar, tinha que afastar aquela pessoa, porque a lepra era um problema plural. Essa lepra denotava que essa pessoa teria que ser excluída da sociedade e de todo o contexto religioso, porque ela estava impura. A lepra tinha uma conotação espiritual, era um sinônimo na mentalidade daquela época de que esta pessoa leprosa estava sendo amaldiçoada por Deus. Ou seja, você adoeceu porque você cometeu algum pecado, ainda que seja oculto, e o seu corpo está sinalizando a praga que Deus jogou em você. Se você ler Levítico 13, você não dá conta. Porque o leproso, se ele tivesse a sensação de que ele foi curado, e vale lembrar que a cura de um leproso era uma prerrogativa do Messias. O enviado de Deus teria a capacidade de curar a lepra, tendo em vista que a crença a lepra é uma maldição de Deus, só Deus pode tirar uma maldição de Deus. Só aquele a quem Deus envia pode tirar uma maldição que Deus mandou. Essa era a compreensão de então. E eu não estou dizendo que é a melhor compreensão, nem estou dizendo se é o certo ou se é o errado. É assim que se compreende. É uma maldição de Deus. Para que essa maldição não se alastre no meio do povo, afasta o leproso. Se ele disser fui curado, ele tem que ir lá no templo, procurar o sacerdote examina, e aí se você ler Levítico 13, tem uma série de sacrifícios, de rituais, de leis cerimoniais a serem cumpridas, depois um outro afastamento, para então essa pessoa voltar à convivência. É lógico que nós estamos falando aqui no texto de 2000 anos, tá? Mas se a gente vai para o Antigo Testamento, estamos falando de 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás. E essa exclusão social é uma espécie de cuidado sanitário, Dr. Gleidson. Assim como na Covid, fique em casa, use a máscara, passe álcool nas mãos. Eu preguei em Camaçari semana retrasada, e o pastor Roberto até hoje, quando chega em casa, bate um álcool assim no sapato, e ele diz, foi uma sequela da Covid. Eu falei, não, isso não é sequela, isso é uma boa maneira, é um bom cuidado. Você evita trazer outras tantas coisas para dentro de casa. É curioso que o pastor Roberto não gostava de máscara. Ih, pastorzão, vou te entregar. Você disse para mim assim, se alguém estiver fazendo a obra de Deus, eu acho que não pega Covid, mas pegou. O filho do pastor Roberto pegou Covid, meu amigo, pastor Alain, quase precisou ser entubado. E depois de um tempo, ficou esse cuidado sanitário, colocar álcool nos sapatos para evitar trazer para casa algum vírus, bactéria e etc, e etc. Nesse contexto, ficar isolado é proteger toda uma comunidade. Ok, a gente protege uma comunidade, mas imagina a cabeça de um homem que está com o seu corpo deteriorado por uma doença de pele. Para nós psicólogos e dermatologistas entendem bem essas questões de pele, porque a pele é a fronteira de contato entre o nosso eu e o nosso mundo. Irmã Rai, boa parte das questões psicológicas e da somatização, quando aquelas demandas psicológicas começam a aparecer no corpo, a pele é uma das candidatas primeiras para manifestar os nossos adoecimentos emocionais. É muito curioso pessoas com algumas manchas, com algumas micoses, com alguns incômodos e sintomas na pele procurarem médicos e fazerem exames, e chega um momento que dermatologistas dizem, está passando por alguma coisa assim? Está com o emocional abalado? É como se a alma quisesse gritar para o mundo aquilo que a boca está tendo dificuldade de falar. Se a pele é a fronteira de contato do mundo com a minha interioridade, o corpo dá um jeito de dar a notícia que a alma precisa falar. Quem não fala, adoece. Quem não se expressa, explode. E a pele sabe disso. E agora você imagina alguém excluído,
como quem está sofrendo uma praga de Deus, problema espiritual. Distante socialmente, para você não infectar todo mundo aqui com o seu pecado, nem com a consequência do seu pecado. Fica lá fora. Imagina um impacto emocional na vida desse cara. Imagina alguém ter que ficar fora do arraial e com um sino no pescoço. E se precisasse comprar alguma coisa ou se movimentar, o sino balança e alguém grita: lá vem o leproso, lá vem o leproso. E todo mundo sai, porque quem toca no leproso está impuro diante de Deus, não pode ir ao templo, não pode prestar culto e ainda corre o risco de também ficar leproso. Quem toca no leproso fica leproso. Quem toca no leproso fica em pecado diante de Deus. E Lucas diz assim: ele não está apenas leproso, ele está coberto de lepra. Debaixo de uma lepra. Você não acessa primeiro o homem, você primeiro acessa a doença que o cobriu. Ele está vestido de uma enfermidade. Quando o homem viu Jesus, Lucas 5, verso 12, prostrou-se com o rosto em terra, em outras traduções, o adorou e suplicou para ser curado, dizendo: se o Senhor quiser, pode me curar. Que texto! Os 3 evangelistas, somente João não narra esse milagre, mas Mateus, Marcos e Lucas. E para Mateus, esse milagre custa um pouco mais caro. Porque parece que Mateus está fazendo um jogo de identidades. Toda vez que você ler a Bíblia e o nome de alguém em voga, em questão, não é mencionado, presta atenção em todo o contexto. Porque é como se o autor dissesse: o foco não está na pessoa apenas, o foco está no todo e especialmente em quem interage com a pessoa. Por exemplo, mulher samaritana. Sábado eu vou pregar e é ao som da Pop Music que canta: dá-me de beber, pois tenho sede. Quem é a mulher? A gente não sabe o nome. A música narra a sede de uma mulher, mas o que está em questão é um homem judeu que me pede água. O texto não é exatamente sobre a mulher de Samaria. O texto é sobre o homem que está no poço ao meio-dia para ter um encontro com ela. A ênfase não é na lepra nem no leproso. É em quem foi ao encontro desse homem. A reunião do domingo de manhã não é exatamente sobre mim, sobre você. É sobre diante de quem estamos e por que ele vem ao nosso encontro. E se você vai lendo o texto de Mateus, você começa no capítulo 1, dizendo como é que ele nasceu, de quem ele é filho, porque Mateus quer dizer: o rei nasceu, o Salvador nasceu, o Cristo de Deus chegou, o Messias veio até nós, e ele é descendente de Abraão. E Mateus vai continuando, falando das visitas dos magos, do sonho de José, da fuga de Jesus com 2 aninhos para o Egito, o retorno para Israel, o batismo de Jesus, que é uma das coisas mais lindas, e agora ele começa o seu ministério, ou seja, o seu serviço, a sua missão, a sua tarefa. Ele é o Filho amado, e ele ouve isso do Pai, pregamos isso domingo à noite passado. E esse Filho amado não é amado pelo que ele faz, é amado por quem ele é. Tu és o meu filho amado. Essa é a identidade de Jesus, mas a gente não sabe qual é a identidade do leproso. O leproso está tão coberto de lepra que parece que ele perdeu até o nome. E ele é o doente, ele é o amaldiçoado, ele é o distante, ele é aquele diante de quem precisamos manter uma distância de segurança. Uma pergunta: quais seriam os leprosos do nosso tempo? Quais seriam as pessoas com quem a gente não quer contato, a gente não senta na mesa, porque estar com elas é pecado para mim, estar com elas bagunça minha reputação? Quais são as lepras do nosso tempo e os leprosos do nosso tempo? O Filho amado veio para tocar no leproso e não ficar leproso, mas curar
alguém que estava coberto de lepra, e essa lepra com as suas várias significações para esse tempo. Jesus é tentado no deserto pelo diabo, e a tentação tem a ver com a identidade, queria bastante sua atenção. O Jesus que ouve, tu és o meu filho amado, agora está ouvindo o inimigo, o maligno, dizendo, se és o filho de Deus, faz alguma coisa para provar. Essa é uma tentação do nosso tempo. Nós estamos trabalhando cada vez mais, para consumir cada vez mais, para desfrutar cada vez menos. A gente trabalha cada vez mais para consumir cada vez mais e desfrutar cada vez menos. E aí eu não tenho tempo para falar. Assista o filminho História das Coisas no YouTube, vídeo antigo, mas continua muito atual. Nós estamos o tempo todo tentados a provar quem a gente é a partir da nossa performance. Provar quem a gente é a partir daquilo que a gente adquiriu. Provar quem a gente é a partir dos lugares que a gente frequenta. E os lugares que a gente frequenta diz, tira uma foto aqui e posta, mostrando que quem frequenta esse lugar é gente de uma outra categoria. E nós vamos para as redes sociais e a gente diz, poxa, fulano foi em tal lugar, ciclano viajou para tal viagem, Beltrano comprou tal carro e eu estou aqui. E estando aqui sem poder transformar pedra em pão, sem pular do pináculo do templo, sem fazer acrobacias, eu não consigo provar quem eu sou. E agora está um problema. Porque se eu não provo quem eu sou na sociedade da aparência, eu sou o leproso. Eu sou o sobrante, é a linguagem capitalista para quem não consome. Quem não compra, quem não consome, está excluído do mundo capital. Está excluído da sociedade do consumo. Está leproso, não venceu na vida. E a religião gosta disso, de colocar na plataforma, e chamam até de altar. Vamos receber no altar o irmão que tem uma história de dor e agora é um grande empresário. Se ele é o grande empresário, ele tem nome, ele tem voz, ele tem vez, ele tem oportunidade. Se eu não dei conta de ascender socialmente, financeiramente, eu não tenho vez, eu não tenho voz, eu não tenho oportunidade. Quem eu sou? Sou o leproso. Quando contam a história, dizem que eu sou um sobrante. E aí, antes de curar o leproso, Jesus está dizendo para o diabo e para toda a sociedade de Israel, eu sou o filho amado do meu pai e isso basta. A despeito do meu jejum, da minha fome, da minha sede, da minha privação, das minhas dores, a despeito desta contingência, o fato de ser amado me equipa para enfrentar esse mundo que ele mesmo disse, João 16, verso 31, no mundo vocês terão aflições, ou é o verso 33, acho que é o 31 mesmo, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Baseado em quê? Baseado que você é amado, amada de Deus. E dá para enfrentar o deserto, as feras do mundo, a escassez, a falta de pão, a falta de água, ou até a falta da capacidade de ser um homo consumens. Gente que consome. Isso não me diminui, porque a minha identidade não está firmada naquilo que eu faço, tenho, posto ou possuo. A minha identidade está no que ele diz sobre mim. Tu és meu filho amado. Mas a gente vai conviver sempre com essa outra pergunta. Se és. E desculpa a sinceridade. Quando a gente cai na tentação de fazer alguma coisa, para provar alguma coisa para alguém, para então a gente se sentir alguma coisa, desculpa, nós estamos de longe perdendo para a postura do homem coberto de lepra. Porque o homem coberto de lepra, isso é um insight que aconteceu agora, tá? Eu não tinha visto isso, vi agora aqui. O homem leproso se ajoelha diante de Jesus, adora Jesus, reconhece que Jesus pode, e se ele quiser, ele me cura. Mas o diabo diz para Jesus, se prostrares e me adorares, diabo, eu te dou todos os reinos da terra. Viver para tentar provar quem você é, ai que palavra difícil,
é se prostrar diante do diabo, prestando adoração a ele, para tentar de algum modo provar quem você é em Deus. Passar uma vida funcionando para receber a aprovação e legitimação do outro, fazendo acrobacias, dando a alma e a vida, trabalhando 18 horas por dia, porque o tal do celular colocou a gente na condição de on demand. Eu estou o tempo todo aberto, play para as demandas, porque eu não posso deixar o outro esperando. Tem que pagar as contas, é o leite das crianças, é o aluguel, é a compra lá daquele lugar que eu vou passear no final de semana, mas estou trabalhando tanto que eu também nem consigo ir. E nós vamos vendendo a alma, e as lepras de hoje são de outra categoria. Porque eu tive tuberculose em 2006, e depois de gastar todo o dinheiro tentando no particular entender o que era, tratando uma pneumonia e só piorava, no ano de me casar e de me formar, meu irmão, que fez aniversário ontem, beijo meu mano querido, estudante na época de fisioterapia, disse: cara, procura o posto de saúde, que tem um nome lá específico, que é do lado ali do tratamento do DST, e lá tenta ver, porque parece tuberculose, esse negócio que não passa. E lá também era lugar de tratamento para hanseníase, doença de pele, altamente contagiosa, afeta o corpo de uma maneira muito cruel. E recebeu um diagnóstico assim de tuberculose, 6 meses de tratamento, quase 1.000 comprimidos para tomar. Meu Deus do céu, no ano de casar e no ano de formar, acabar o dinheiro todo no particular para tentar ver o que era, mas graças a Deus pelo nosso SUS, pelo serviço público, venci. Mas eu acompanhei várias pessoas ali fazendo tratamento tanto de uma coisa quanto de outra. É complicado. Mas que bom que para esses adoecimentos, hoje o nosso sistema de saúde dá conta. No tempo de Jesus não tinha um sistema de saúde que daria conta. Quais são as lepras de hoje? Às vezes resultado do nosso pecado coletivo de construção de mundo e de sociedade que adoece a tudo e a todos, do meio ambiente à nossa saúde mental. Estamos adoecidos, minha gente. Pastor Ricardo Agreste, pai da Luísa Nazaré, que pregou para as mulheres aqui, ele diz: nós não falamos mais apenas de uma depressão individual, nós falamos de uma depressão social, de uma ansiedade coletiva. A gente fala hoje de ansiedade climática. O tempo fecha em conquista, a gente fica com medo de alguém ser abduzido por um tubo no meio da rua. A gente fica com medo do rio subir e acabar com as casas de També. Ansiedade climática. Eu já contei que, pregando numa cidade aqui no sul da Bahia, demos carona para uma família e a criancinha disse: tio, eu bebi água da enchente. Quando eu acordei, a água estava acima da minha cama. Está tudo adoecido, uma lepra sobre a criação. E qual é o grande problema, meu irmão, minha irmã? O grande problema é diante desse mundo cuja identidade está desfalecendo, um mundo que caiu no conto da serpente, um mundo que funciona de maneira adoecida e adoecedora, gerando um outro tipo de lepra que nos afasta uns dos outros, que nos faz ter uma sensação de uma dívida para com Deus impagável, que parece que nem o sacrifício de Jesus foi capaz. E aí começam a vender, sobe no monte, seja dos encontros das igrejas, que fazem encontros místicos, e as pessoas vão e acham: agora eu encontrei a Deus. Parece que essa mensagem não é mais útil. Parece que tem que fazer uma coisa a mais do que aquilo que ele fez. O evangelho não é da ordem daquilo que eu posso e devo fazer para Deus. O evangelho é da ordem daquilo que ele fez por nós, porque nos amou primeiro. Não é sobre o que eu faço, é sobre o que ele fez. No entanto,
Nós pregamos sobre o leproso e a gente começa a dizer para a igreja: se aproxima de Jesus, vai até Ele, se ajoelha, suplica, implora, vem para a vigília, dá o dízimo, faz a campanha, ora de madrugada que a fila é menor. A oração move o braço de Deus. Está vendo o que o leproso fez? Campanha, os leprosos que se ajoelham. E nós colocamos a ênfase num homem que não tem nem seu nome mencionado, porque não é sobre o nome dele, é sobre o nome de Jesus, e é o que Mateus está tentando dizer desde o capítulo 1. Ele é o amado que não cai no discurso da serpente, para poder nos livrar, não apenas das tentações, mas das lepras que nós fomos cultivando, e da maneira como os nossos corpos reagem ao mundo que nós construímos. Ele chama os discípulos e agora ele prega o Sermão do Monte, o maior código ético moral da vida cristã. Não é uma série de mandamentos, é um jeito como se vive aquele e aquela que se tornaram a habitação do Espírito Santo de Deus. Não é um monte de tarefa, faz isso, aí Deus vai te amar. Não. É assim, nessa cruz, porque você sabe, né, que Mateus escreve depois de todos os fatos terem acontecido. Mateus não está escrevendo no ato assim, deixa eu ver o que Jesus vai falar. Não. Depois que tudo é consumado naquela cruz, Mateus diz: caramba, eu preciso contar essa boa notícia. E deixa eu me esmerar, especialmente para o meu povo, é Mateus, é Marcos, de certo modo, e Lucas para toda a criação. Deixa eu contar como é que alguém que foi banhado por esse amor, perdoado por esse sangue derramado, todo mundo que viveu a Páscoa, ou seja, a passagem da lepra para uma vida transformada, da morte para a vida, de inimigos de Deus para filhos amados, a alegria da vida do Pai. Deixa eu contar como é que gente amada vive. E aí são 3 capítulos, 5, 6 e 7, completos e grandes, com o maior discurso de Jesus, sentado numa montanha, com a multidão sentada, o ouvindo. E eu nunca sei como era, porque não tinha microfone, não tinha megafone. Eu acho que Jesus ia contando para os discípulos iam contando assim, telefone sem fio, e de algum modo os ensinos de Jesus se tornam a maneira como a comunidade de Jesus deve viver. Inclusive, a expressão conhecida é bem-aventurados, felizes. Que doideira, gente. Passam 2000 anos e os caras estão até hoje vendendo a receita da felicidade. A receita da felicidade. E toda vez que você vê alguém vendendo a receita da felicidade, presta atenção e volta em Mateus 5, 6 e 7. É a felicidade proposta por quem que você está vendendo? Que eu tenho que transformar a pedra em pão? É a tirania da eficácia. Os nossos filhos se transformaram em competidores nas escolas. Os outdoors das escolas da nossa cidade é uma vergonha. Porque o tempo todo está expondo crianças como sendo aquelas que performam de tal modo, mas não para o valor ser delas. Já seria um problema dizer que o seu valor está na nota do Enem. Já seria um problema. Mas a ideia é, o valor da nossa instituição está sendo revelado na cara dessa criança aqui. E a gente vai crescendo com a sensação de eu só sou porque faço. E tenho que fazer bem, senão eu não sou. Não é à toa que no Japão nós temos os maiores índices de suicídio. País de primeiro mundo. IDH lá em cima. Mas baixíssima tolerância à frustração. Por quê? Porque tendo tudo que você tem, você não pode dar errado. Você tem que dar certo. Aí minha namorada terminou comigo. E agora eu não dou conta de lidar com a frustração. Porque eu não poderia perder minha namorada. É uma sociedade leprosa. Nós estamos numa sociedade tão doente, meu irmão, minha irmã,
que uma vítima de abuso sexual escuta de um pastor a pergunta: mas a irmã estava com que roupa? Como é que a vítima pode ser considerada culpada de alguma coisa? Se uma conjugalidade, um casamento acaba e houve algum tipo de adultério, a pessoa traída recebe apelidos difamatórios e não consegue mais estar em ambientes públicos. A vítima é tratada como uma pessoa mole, como uma pessoa fraca, como uma pessoa sem repertório. Por isso que foi deixada, abandonada e traída. Que sociedade leprosa. A pessoa já está adoecida. A gente pega a pessoa e diz: você é uma pecadora, você que errou, por isso sofreu o que sofreu. Sai do nosso meio, porque você vai sofrer bullying aqui, e talvez Deus não quis te abençoar, está te punindo. Qual é o grande problema? Eu sei que está difícil o sermão. O problema é que nós estamos tão acostumados com as nossas lepras que a gente vai escolhendo os nossos leprosos de estimação. E a gente pensa que o ayatolá do Irã é melhor, ou então o presidente Trump é o melhor. A gente está convivendo com um movimento chamado Red Pill, de adolescentes que acompanham um doente, um satânico, que ensina como violentar mulheres, bater nas mulheres. Nós ainda estamos no mês de março. Esse cara se torna um herói na rede social, tem milhões de seguidores, e no Brasil nós estamos tendo todos os dias estupros coletivos de adolescentes, meus irmãos. E de vez em quando, diante de uma lepra, a gente está dizendo assim: mas quem mandou entrar na casa desse pessoal para tomar água? A vítima não tem culpa. A vítima precisa de gente que vive Mateus 5, 6 e 7. E a gente precisa acabar com essa coisa de ficar dizendo para as pessoas: façam isso para serem amadas por Deus. Não, é assim, ó. Ele nos amou, 1 João 4,19. Nós amamos porque ele amou primeiro. Se o discurso na época de Jesus é: lá vem o leproso, lá vem o leproso, lá vem o leproso, e a ênfase é na doença, no contágio, no pecado, na maldição e na nossa necessidade de se proteger, deixa a gente continuar lendo o texto, porque Jesus termina o Sermão do Monte, meu tio. Qual a primeira coisa que ele faz depois que prega o seu principal sermão? O sermão das bem-aventuranças? O sermão da montanha, o código ético-moral de vida de quem se viu amado e amada por Deus. Às vezes eu tenho uma sensação, porque quando alguém sai da linha assim no ambiente da religião, né? Pastor, você viu a história de fulana? Ô, irmão, não vi não. Pastor, você viu o que fulano postou? Eu vi não, irmã. A nossa tendência é assim: tem que punir quem não está andando na linha. Como se isso aqui fosse uma série de mandamentos e não um jeito de viver de quem é amado. De um tempo para cá eu estou pensando assim: fulano e fulana estão precisando entender um pouco melhor o amor de Deus. É por isso que a Bíblia diz que quando alguém pecar, você vai sozinho, conversa com a pessoa. Se ela não se arrepender, você chama uma outra pessoa: vamos, Maria Soledade, vem comigo aqui. Aí a gente conversa. Aí a pessoa não quer meia. Aí eu digo: meu Deus, não deu certo. Vem cá, Maria. Vem cá, Alê. Meu Deus do céu, quem mais vai? Helena Rádia, vamos, os três. Aí a pessoa não quer. Aí o texto diz: considere-o como gentil e publicano. Ou seja, considera que ele ainda não nasceu de novo. Considera que ele ainda não se viu amado por tudo que Deus fez. Considera ele como um incrédulo. E o que a gente faz com o incrédulo? Manda para o leprosário, que depois se tornou manicômios, e os doentes mentais eram associados às pessoas com doença infecciosa de pele e ficavam longe da cidade, nos hospícios. A gente quer distância de vocês, seus doentes. Não. O que a gente faz com o incrédulo? A gente ama. A gente começa tudo de novo. Para quê? Para ver se essa pessoa entende o amor
de Deus. Tem disciplina? Tem. Tem disciplina na Bíblia. Basta ler 1 Coríntios. O filho do pastor da igreja está tendo um caso com a madrasta. Já pensou? E o apóstolo Paulo diz, tem que afastar esse cara aí. Esse cara não pode ficar no meio de vocês aí, não. Desculpa, eu não aguento. Mas no nosso Brasil, os 2 ídolos de estimação, eles também têm filhos. E cada um funciona para proteger e não deixar repercutir as mazelas dos seus filhos. Os 2. E eu sei que isso dói para quem é da direita e dói para quem é da esquerda. E se você tentar defender um, você já está mostrando que você prefere se associar a um tipo de lepra em vez de olhar para Jesus e dizer, não, mas vai o leproso, está vindo o leproso. Não, não. Dizer, ele veio para te salvar, presidente Bolsonaro. Ele veio para te salvar, presidente Lula. Ô Flávio, aquela confusão lá das investigações, ele veio para te salvar. Ô Lulinha já saiu do país, hein, macho? Ele veio para te salvar. O grito do evangelho, Ronildo, não é, lá vem o leproso, tira a pessoa de entre nós. O grito do evangelho é, ele quer te encontrar, Simvaldo. Ele te viu. Talvez, Rosa, não tenha o nome do leproso para a gente colocar o nosso. Ele quer te achar, Simvaldo. Ele quer te curar, Simvaldo. O texto não é sobre a lepra que consumiu o mundo. O texto é sobre aquele que toca na lepra e torna o leproso limpo. E é o primeiro milagre que Mateus conta. É como se Mateus estivesse dizendo assim, deixa eu provar para vocês que ele é quem diz ser e quem os profetas afirmaram que viria. Se a lepra na cabeça de vocês é algo que Deus colocou e só Deus tira, eis alguém que cura a lepra. E eu volto para o texto para a gente poder terminar. Quando Jesus desceu, Mateus 8, verso 1, à encosta do monte, grandes multidões o seguiram. As multidões que ouviram continuaram seguindo Jesus. Um leproso se aproximou. Para Lucas, Jesus encontrou o leproso, ajoelhou-se diante dele. Ai, se a gente pregasse o evangelho assim, a despeito de como você está vivendo, das coisas que você tem praticado escondido, da rachadinha que você participou, ou da propina que recebeu, dos vícios acobertados, das relações ilegítimas, da maneira feroz que você tem costumado agir e que nem percebe, mas tem deixado sequelas por aí. Há um Deus que veio ao nosso encontro, se tornou acessível, falou um monte de coisas sobre o monte, mas ele não vive em cima do monte. Se a lógica dos legendários é, suba no monte, e nada contra subir no monte, tudo contra pagar uma fortuna para subir no monte. Desculpa, mas tem uma profecia na minha poesia. A lógica do evangelho é desce do monte. Teorizamos, expliquei como é que se vive, mostrei os códigos do reino de Deus. Agora vamos para a vida, né, gente? Domingo de manhã é gostoso, a gente canta, a gente ora, a gente se abraça, pega na mão, ora pela família. Agora vamos para o domingo à tarde, vamos para a segunda-feira. E o que tem na segunda-feira? Tem gente doente aqui dentro, aqui ó, tem gente doente. E aí também tem, e lá em casa também tem, e no trabalho também tem, e nós precisamos escolher, ou a lógica de Moisés, tem um leproso aqui, é o meu chefe, tem um leproso aqui, é o meu vizinho, tem uma leprosa aqui, essa mulher que olha para o meu marido, tem um leproso ali, foi o pai do meu filho de quem eu separei, que é um problema, e agora eu preciso fazer alienação parental. A lógica do evangelho é, tem um Jesus aqui, e você, a despeito da cobertura que está sobre a sua vida, está
Está coberto de quê? De ódio, de inveja, de abuso, de rejeição. O que foi que te cobriu, querido, querida? O que aconteceu que roubou sua vida e você se sente amaldiçoada por Deus, distante das pessoas, machucada emocionalmente e incapaz de conviver de novo na comunidade? O que aconteceu? Eu nem sei direito, são tantas coisas. Pois é, Jesus está aqui. E Ele pode e Ele quer. Vamos ver se é verdade. Verso 3. Jesus estendeu a mão. Se tu quiseres, podes me curar. Isso aqui me cativou, porque antes de falar, Jesus age. O evangelho não é da ordem das palavras. O evangelho é da ordem dos movimentos. Antes de falar, eu agi. Antes de falar, eu o toquei. Antes de falar, eu o acolhi. Antes de o falar, eu troquei afeto. E quando eu falei, as minhas palavras ratificaram a maneira como eu vivo. Palavras do Michael Gorin: as obras de vocês ratificarão as palavras de vocês, e as palavras de vocês explicarão as obras de vocês. Jesus estendeu a mão e tocou nele. E a minha oração hoje é que Jesus nos toque, meu irmão, minha irmã, inclusive naquilo que nos cobre e que nos afetou de tal maneira que a gente nem percebe, porque uma das consequências, Tainá, da lepra é tornar os lugares onde ela afeta insensíveis. Não se sente mais. É muito curioso, alguém que está com o corpo tomado por insensibilidade tem o toque de Jesus. A sensação é: volta a ser gente. O evangelho transforma a criaturas de Deus em filhos amados de Deus. Gente que foi desumanizada pelo pecado, pelo mundo, pelo pecado lá do Éden, pelo pecado praticado por si mesmo. A gente vai se desumanizando. Aí vem Jesus e toca e diz: volta a ser gente, volta a ser sensível, volta a sentir afeto. Vamos trocar o fenômeno da ocitocina, esse hormônio neurotransmissor que tem a ver com abraço, tem a ver com se sentir amado, se sentir acolhido. Ninguém toca nesse homem há anos. Aí vem alguém que toca na gente todas as vezes que é necessário. Qual é o problema? O problema é que a nossa ênfase fica em nós e às vezes nos tornamos insensíveis e achamos que esse toque é para o outro. Esse toque é para quem me tratou mal. Esse toque é para se aquela pessoa... Não. Se aquela pessoa te fez mal, você também precisa ser tocado. Jesus estendeu a mão e o tocou e disse: eu quero. Eu quero. E eu passei a semana toda ouvindo essa voz assim: eu quero. E eu fiquei pensando: Jesus, quando vem a insônia, a voz de Jesus é: eu quero cuidar de você e abençoar isso. Jesus, quando eu não estou sabendo lidar assim com meu filho adolescente, a conexão se rompeu, eu quero ajudar vocês a lidarem com esse distanciamento, com essa troca de acusações. Jesus, o senhor sabe que eu tenho meu jeitão, né? O senhor sabe assim que eu sou filho de coronel do café. Aí a gente é criado na roça. Meu pai pegava aquela bainha de facão, metia nas pernas da gente. E aí eu virei truculento. Eu quero que você não funcione mais a partir da maneira equivocada que te tocaram. Jesus, o senhor sabe, né, que na minha relação com homens, eu fui machucada, eu sofri, eu fui defraudada, e aí eu olho para todo mundo com desconfiança, e eu projeto sobre todo mundo a minha dor. Eu quero tocar em você de um modo diferente, para que você não atribua a todo mundo uma dor e uma insensibilidade gerada em você por um toque maligno, por um toque desumanizador. Eu quero. A pergunta não é se ele quer. A pergunta é se eu e você queremos, meu irmão, minha irmã. A ênfase não está na nossa condição. A ênfase está no evangelho. Eu quero. Eu quero. Toda vez que a ênfase, Israel, fica na nossa condição, a gente começa a dar explicações
em vez de afeto. A gente começa a gerar culpa em vez de anunciar que Ele quer. Eu tenho dificuldade de me manter em relações afetivas. Aí a gente começa a dizer, como era sua mãe? Como era seu pai? Será que não é uma maldição hereditária? Tem que fazer uma campanha para quebrar isso. É porque os pastores lá da cidade são muito assim moderninhos. Tem que ir lá na cidade modelo, que lá tem uma igrejinha assim na esquina. Aí lá tem alguém que quebra essa cadeia. A ênfase não está no poderoso do Cidade Modelo, nem no tradicional do Boa Vista. A ênfase está em Jesus. Eu quero. Eu quero. Qual é a sua lepra? Para de ficar explicando. Toda vez que você explica o seu adoecimento, o seu pecado, o seu modo disfuncional de ser e existir, você está validando e legitimando. Eu sou assim por isso. Eu estou agindo assim por aquilo. Eu me comporto dessa forma porque aconteceu alguma coisa. Eu sei, eu te acolho, eu estou aqui para te ouvir. Eu trabalho com essa escuta acolhedora. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Jesus diz o que sobre isso, hein? Você está leproso por quê? Poderia ser a pergunta, né? Por que você está leproso? Ah, porque eu toquei num homem. Ah, porque eu feri a lei cerimonial e fui ajudar uma mulher que estava leprosa a atravessar a rua. Não, não é porque... Quem tem amor maior do que este? De dar a vida pelos seus amigos. Em toda a história nunca se ouviu falar num Deus que se fez gente, tocou na nossa lepra para fazer da gente gente como gente deve ser. A glória de Deus se revela em seres humanos de verdade inteiros. E é por isso que Jesus cura, liberta. Porque quando alguém olha para um ser humano que estava descascando em seu adoecimento e vê ele ficou limpo imediatamente, o texto diz, alguém diz, só Deus pode fazer um ser humano inteiro de novo. Só Deus pode dar vista aos cegos. Só Deus pode levantar o paralítico. É engraçado que a gente passa uma vida perguntando, mas por que uma pessoa tão boa foi parar na UTI? Mas por que um acidente tão grave aconteceu com alguém que servia a Deus? O evangelho não é da ordem dos porquês. E se quiser o evangelho da ordem dos porquês, é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Então hoje de manhã, deixa Jesus tocar em você. Na sua dúvida, no seu vício, nas mentiras que alguns estão vivendo, no seu adoecimento psicológico não tratado, que está patrocinando comportamentos adoecedores. As descobertas vão mostrando que comportamentos compulsivos, outrora sempre tratados no campo do pecado e da espiritualidade, têm raiz em adoecimentos emocionais. Uma impulsividade que atropela, uma compulsividade que só gera culpa, uma busca por prazeres imediatos, com pouquíssimo esforço, e que tem que ficar escondido de todo mundo. O Freud, minha professora Eugênia, diz que nós temos uma tendência à reencenação traumática. Pessoas que vivem os mesmos ciclos a vida toda. No senso comum a gente diz que é dedo podre, né? Escolheu errado, escolheu errado, escolheu errado. E algumas pessoas se culpam porque escolhem errado. Aí o Freud chama, pastor Silas, reencenação traumática ou compulsão à repetição. E aí ele explica. Pessoas vivem ciclos iguais o tempo todo, por vezes inconscientemente, tentando viver de novo o trauma para ver se curam o trauma. Eu não tive o amor do meu pai. Claro que isso não é uma regra geral, mas é uma possibilidade existencial. Eu não tive o amor do meu pai. Aí eu sou uma menina. E aí eu começo a buscar esse amor nas relações amorosas.
E aqui era muito tenso com meu pai, que ele brigava com minha mãe, ele bebia, mas ele me amava. Mas ao mesmo tempo o amor dele era tóxico, porque machucava. Aí eu vou para relações assim, tóxicas. Tem um cuidado, mas tem uma mácula. E termina esse, começa outro. Aí vai para a igreja, a pessoa começa a dizer: você está vivendo isso por causa de um espírito familiar. Aí você tem que fazer isso. Aí Jesus está diante de alguém dizendo: não é isso que eu quero. Não é assim que eu sonhei. Não é isso que eu desejo. Deixa eu tocar em você. E eu posso tocar através da terapia, do remédio, da comunidade, dos afetos. Mas a minha oração hoje, sinceramente, toca de uma maneira sobrenatural. Coloca a mão lá naquela mazela da nossa alma e cura e acaba com esse ciclo de reencenação traumática, de compulsão à repetição. Porque não é a repetição de uma vivência que vai me curar, mas é um encontro com o Evangelho, com o teu amor, com a tua graça. Para de projetar as faltas no outro. O outro tem que fazer por mim, o outro tem que fazer por mim. Eu fui rejeitado e agora eu estou buscando o tempo todo o acolhimento do outro para então eu existir. Não, eu te vi. Eu vim ao seu encontro. Eu quero te curar, eu quero te abraçar. Eu quero tocar em você. Mas você anda disperso, Simvaldo. Você anda muito conectado. Você anda prestando atenção muito na guerra, no noticiário. Globo News, nunca desliga. Está ficando ligado demais. Deixa a Globo News, a CNN, a Record, o SBT. E se apegue a Good News. Hã? É assim, Thalita? God News. A boa. Não, Good é boa? Mas é Good mesmo. Good God. God News, a notícia de Deus. Good News, a boa notícia. Presta atenção em mim, Simvaldo. Olha o que eu estou fazendo, Benício. Olha como é que eu te amo, Osvaldo. Tem uma canção, e eu estou terminando aqui, que diz: Ele vem para te curar. Ele vem para te salvar. No tempo de Moisés, diante das dores do mundo e da lepra, tem um sino dizendo: lá vem o leproso. No Evangelho ali, a gente diz: lá vem Jesus. Vem com seu sino. Vem com a sua lepra. Vem com as suas dores. Lá vem Ele. Lá vem Ele. O nome dele é Jesus. O Deus que se fez gente. Habitou entre nós. Cheio de graça. Cheio de verdade. E vimos a sua glória. Glória como do Filho único e da mesma essência do Pai. E o que são as nossas lepras diante dele? Eu não quero viver coberto pela minha história. Eu não vou esquecer a minha história. Mas eu não quero estar emaranhado e preso a ela. Eu não quero ficar coberto pela minha psicopatologia. É a minha ansiedade, é a minha depressão, é o meu transtorno de personalidade. Essas coisas em mim habitam também. Mas Ele quer me sarar. Eu não quero passar a vida toda repetindo os dramas. Porque o Evangelho não é uma repetição. É uma novidade que irrompeu na história. Capaz de transformar vidas velhas em vidas novas. E a minha oração primeira é: faz isso hoje, faz um milagre, faz algo que muitos recursos ainda não o fizeram. Mas ainda que, porque a oração é: eu já sei que o Senhor pode, se tu quiseres. E o Senhor está dizendo que quer. Eu só não sei se o Senhor quer através de um toque assim sobrenatural hoje de manhã,
ou um toque gradual, como foi naquele cego, que o Senhor tocou uma vez, tocou outra vez. Eu sei que eu estou disposto, diante de tamanha boa notícia, toca de maneira pontual, estanque na minha vida hoje, e faz hoje o que só o Senhor pode fazer, se tu quiseres. Mas se o Senhor quiser de um outro jeito, gradual, eu saio daqui dizendo: eu estou comprometido com essa boa notícia. O Senhor me amou tanto que eu quero viver uma vida digna do Evangelho. Mateus 5, 6 e 7. E eu vou fazer de tudo, inclusive uma hipérbole. Se preciso for, arranca teu braço. Melhor perder o braço do que o corpo todo para o inferno. Não é um convite à automutilação. É um convite: faça tudo de maneira radical para viver como um filho amado, como uma filha amada. Desliga a internet, bota no modo avião, deixa de frequentar aquele lugar, cuidado com aquela conversa. Termina com essa amante hoje. Ah, mas tem uma fé. Termina hoje. Não é para ele me amar, é porque ele me amou. Marca o psiquiatra amanhã cedo. Pede o telefone da doutora Thalita. Estou fazendo uma propaganda, já estou querendo uma comissão já. E todo mundo ama. A discípula de Tainá, a doutora, agora atende o Brasil. Gente para todo lado. E eu ouvi minha paciente dizer como Thalita me abençoou e como minha vida mudou. Eu voltei a sonhar. Senhor, cura a gente. Cura hoje. Cura hoje. Restaura hoje. Faz a gente ouvir tua voz aqui dentro da alma. Eu quero. O Evangelho é sobre o eu quero do Pai. Fica limpo. Fica limpa. Isso está destruindo você. E eu não quero que você seja destruída. Eu não quero que você seja destruído. Eu não quero que você viva um inferno. Eu quero que você beba da água viva. Eu vim para te dar vida abundante. Eu quero o seu sorriso. Eu quero que você experimente a paz que excede toda a compreensão humana. Eu quero que você seja um Macarios, um bem-aventurado, uma feliz. Eu quero que você experimente a minha alegria. Tenho dito essas coisas para vocês, que a minha alegria em vocês seja completa. Fica limpa. Fica limpo, em nome de Jesus, na autoridade do Filho amado de Deus, o Deus da nossa vida, pelo poder que há no sangue de Jesus. Fica limpa, fica limpo. Que toda obra maligna, que toda celeuma do inferno, que toda mente concretada em certezas mentirosas seja tocada por Jesus, de modo que sair contaminando os outros ou ficar contaminado não seja mais nosso lugar. Seja curado, seja curada hoje, se tu quiseres, Senhor, agora. Porque tu podes, Senhor. O teu amor tudo pode. Por amor ao teu nome, cura.